Estamos chegando com mais um podcast do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. E, nesse momento aqui, vou conversar também com um amigo, professor, doutor, advogado, que tem uma longa experiência, especialmente na assessoria e consultoria jurídica para sindicatos. É uma referência com o seu trabalho, sua experiência para o Brasil, do trabalho de acompanhamento, assessoria e principalmente no desenvolvimento de soluções, de resultados, de resoluções de problemas complexos dentro do sistema de justiça, nas instâncias superiores do sistema de justiça, que é Pedro Pita Machado, e que muita gente conhece, e quem não conhece procure também informação, que veio trazer aqui um pouco dessa experiência, dessa relação de uma longa trajetória de acompanhamento da assessoria sindical e a relação com os tribunais. Pita, conta um pouco para nós a tua trajetória e qual é o enfoque, que os sindicatos precisam se preocupar hoje quando entra num processo de contestação, dos seus direitos, das suas ações no sistema de justiça. Bem, em primeiro lugar, agradeço a possibilidade, a oportunidade de participar desse evento maravilhoso, que estamos aqui todos aproveitando com muito gosto, em Florianópolis. E para contar um pouquinho, Paulo, um pouquinho é quase tudo, Eu me formei em 1987, comecei a advogar em 1988 e desde o início sou advogado de sindicatos e a partir de outubro de 1988, quando vem a Constituição Democrática, advogado de sindicatos de servidores públicos, porque afinal de contas foi ali que se permitiu a sindicalização. Ao longo desses anos, a gente vivenciou uma mudança muito profunda no sistema de justiça e uma mudança muito significativa também na atuação judicial dos nossos adversários, das nossas contrapartes. As advocacias públicas, elas se qualificaram tremendamente. A Advocacia Geral da União, por exemplo, hoje é um exército poderoso de enfrentamento de questões judiciais, e isso exigiu e exige de nós também, advogados de sindicatos, especialmente advogados de servidores públicos, uma nova visão e uma nova abordagem, uma nova prática na disputa das questões de interesse das categorias. É um campo de atuação, dentro do direito, que é o direito sindical, que envolve o direito administrativo, mas também, principalmente, todas as áreas públicas, que é um espaço interessante, que vários outros. Antigamente, a assessoria sindical era mais uma assessoria do ponto de vista burocrático, da constituição de um sindicato, da documentação, etc. E nos processos de negociação, na hora de um dissídio, de uma database, ou fazer homologação das demissões, etc. Mas a função hoje do advogado sindical, dessa assessoria sindical, hoje tem outras dimensões, outras complexidades, E vocês, com a experiência, com esse tempo de acompanhamento também, foram se especializando nessas relações com os tribunais. Traz um pouco aí algum case, alguma história que vocês têm criado, por exemplo, jurisprudência nesse campo, que eu acho que tem muita coisa interessante. Eu agregaria a esses elementos que tu mencionaste, das atividades que uma assessoria jurídica sindical hoje desempenha, uma participação também na definição das estratégias das entidades sindicais. Uhum. Evidentemente, também nas estratégias da luta sindical como um todo, mas fundamentalmente das estratégias jurídicas que têm que estar intimamente ligadas com a luta política dos sindicatos. Então, esse seria o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. E aí me permite, o escritório que não acompanha o processo do sindicato, que só faz a parte técnica, não dá conta de pensar as estratégias. Estou correto? Não tem dúvida nenhuma. É preciso ouvir os sindicalistas, é preciso
estar presente na vida dos sindicatos, né? Ouvir a categoria e ouvir as direções sindicais. Nós tivemos, para contar um caso, né, uma experiência muito interessante há pouco tempo, com a URV, a diferença de URV dos servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina. Uma ação muito antiga, quando nós assumimos a assessoria jurídica do sindicato, ela já havia terminado com uma decisão desfavorável para os servidores, talvez fosse o único, ou um dos 2 únicos sindicatos de servidores do Poder Judiciário em todo o país que não tenha tido sucesso na conquista das diferenças do URV. Para quem não sabe, as diferenças do URV vêm lá do plano real, né, da conversão da nossa moeda em reais. Então, depois de muito amadurecimento e também da obtenção de uma parceria estratégica com outros escritórios, com outros profissionais, professores de direito, nós julgamos desde o início ser necessário incorporar esse reforço à atividade jurídica do sindicato, nós ajuizamos uma ação rescisória que foi combinada com uma ampla mobilização da categoria. Uhum. E isso foi, sem dúvida nenhuma, um fator decisivo. Além de casar a atividade técnica, a expertise, com a mobilização. E o final disso tudo, a categoria conhece, boa parte do movimento sindical conhece, foi a realização de um acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não repôs os atrasados, mas que incorporou aos vencimentos dos servidores, ao quadro plano de remuneração de todos os servidores, um índice significativo de 11,98, que até hoje se encontra na folha, representando um verdadeiro aumento real com caráter permanente. Então foi um somatório de fatores e uma engenharia muito bacana e que trouxe, sem dúvida nenhuma, um aprendizado muito grande para todos nós. Então, isso que é importante quando se fala de especialidade, especialização num campo de trabalho, porque permite observar isso, como você citasse aqui, era um direito que o sindicato já dava como perdido, né? Já tinha feito uma série de luta, de pressão para essa conquista, mas já tinha esgotado o espaço, digamos, normal, né, da tramitação de um processo na justiça. Em última instância, não tinha mais recurso. A experiência, a especialidade, a expertise de um sindicato, de uma assessoria jurídica sindical, cria uma possibilidade de retomar essa bandeira e trazer um benefício concreto, né? Algo real, financeiro, inclusive, né? Incorporado na folha de pagamento dos trabalhadores. Então, eu acho que é fundamental, né? Quando se fala em direito sindical, buscar esse tipo de consultoria, de assessoria de alguém que conhece e acompanha, né? Não é a assessoria jurídica não é apenas uma assessoria técnica, isso é só a ponta do iceberg. Mais do que isso, é alguém que está presente e que já acompanhou o processo sindical para dar respostas novas, que nós vivemos numa fase de perdas de direitos coletivos importantes que foram conquistados ao longo do tempo, estamos perdendo. Tem que lutar para retomar esses, evitar novas perdas e buscar alternativas. Então, acho que esse é um conjunto, né, de desafios que estão colocados. Esse é um dos objetivos também desse fórum, né, trazer essa reflexão dos desafios para o movimento sindical e buscar inovações. Então, parabéns, Pita, pelo trabalho que você vem realizando, né? O nosso tempo aqui também, nós começamos numa maratona de podcast, vocês vão estar acompanhando aos poucos, né, a distribuição desses podcasts aqui, mas são 2 dias muito intensos. Eu já vou aqui falar para você acompanhar as nossas redes sociais, Fórum de Inovação Sindical, Instituto Política Boa e Baila Politics, e deixar o Pedro Pita Machado à vontade também para dizer
como possa entrar em contato ou quem quiser convidá-lo para falar. Você tem feito muitas palestras, participado de muitos eventos, a gente tem se cruzado muitas vezes por aqui e também para conversar sobre os trabalhos do seu escritório que atende o país inteiro, né? Sem dúvida. Muito obrigado. Tenho só a agradecer outra vez a oportunidade, dizer que estamos à disposição, evidentemente, que temos procurado fazer um trabalho também em conjunto com advogados da mesma especialidade. Inclusive o tema da minha abordagem, né, do meu painel esta manhã, foi justamente a necessidade de união e solidariedade na atividade jurídica em favor dos servidores, em favor dos trabalhadores, porque nós vivemos um novo momento, em que o sistema de justiça do Brasil se transformou num sistema de precedentes e nós precisamos nos armar para atuarmos com força junto aos tribunais superiores, que afinal de contas vão dizer a última palavra. Estou à disposição, contato pode ser buscado no site do escritório, www.pita.adv.br, pita com apenas um T, né, ou através do e-mail santacatarina.sc@pita.adv.br e também nas redes sociais, Pita Machado Advogados. Muito obrigado, doutor Pedro Pita Machado, pela sua participação aqui no fórum e nesse podcast. Continue acompanhando o podcast FBIS 2025.